Bom, então boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra, nossa terceira palestra já, né, dentro da programação do webinário Direito em Comum. Tá? O webinário é promovido e organizado pelo Núcleo de Estudos do Comum, NEC, é um grupo de pesquisa vinculado ao programa de ao Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, e também registrado junto ao CNPq, Diretório de Pesquisa do CNPq. Esse evento, esse webinar também está sendo realizado em parceria com o NDC, Núcleo de Direito Constitucional, grupo de pesquisa coordenado pela professora Valéria Ribas do Nascimento, vinculado ao PPGD da UFSM e também registrado junto ao CNPq, pelo próprio PPGD da UFSM, com o próprio PPGD da UFSM, também com o Observatório Cyber Leviatã e com a rede de pesquisa Estado e Constituição, da qual o NEC faz parte. É um webinário que foi pensado, por isso o nome Direito em Comum, porque a partir de temáticas que se relacionam com a questão do comum hoje, né, pensar, de certa maneira, possibilidades mas para além do direito, né, e ver o direito com outras perspectivas. Né? Ou seja, um evento que tem uma característica multidisciplinar e transdisciplinar. Né? O evento tem continuidade até o mês de dezembro. Né? Na próxima semana, eu já deixo o convite. Hoje aproveito a presença de todos para deixar o convite para palestra na terça-feira, às 17 horas, da professora Bárbara Zaniek, Estética da Multidão e o espaço público, espaço urbano, entre o público e o comum. E, evidentemente, deixamos o convite a todos para que sigam participando do evento. Tá? Ainda umas questões formais aí, as perguntas, como nas palestras anteriores, podem ser enviadas pelo site, ou ao final podem ser feitas pelo microfone mesmo, fiquem todos à vontade de abrir o microfone e questionar, fazer as questões pertinentes ao professor Giuseppe. Queria registrar a presença do professor Murilo, que ontem, pelo menos, estava aqui, agora fugiu do meu mosaico aqui na tela, mas está aqui o professor Murilo Duarte, está ainda, registrar a presença do Murilo. Seja bem-vindo novamente, Murilo. Da professora Ângela Espíndola, professor do Departamento de Direito e do PPGD em Direito da UFSM. Também seja bem-vindo, Ângela. Prazer de ter conosco hoje. De todos os presentes, alunos da UFSM, alunos de outras instituições, né, seja da graduação, seja do PPGD, aos membros do NEC também, e agradeço também pela organização durante todo o evento até agora. E, em especial, um agradecimento ao professor Giuseppe Coco, né, por ter aceitado o convite para estar conosco nessa noite e por gentilmente estar conosco nessa noite. Vou passar uma apresentação formal do professor Giuseppe Coco e já passo a palavra ao professor para que profira sua palestra. O professor Giuseppe Coco é doutor e mestre em História Social pela Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, na França. É pós-doutor no Departamento de Psychosocial Studies da Birkbeck University, de Londres, na Inglaterra. É professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Professor também do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, PPG-Com da UFRJ, e do Programa em Ciência de Informação da mesma universidade, a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Também é editor das revistas Lugar Comum e da revista Multitudes, Paris. Queria dizer já, formal, mas amistosamente também, que é, sem dúvida alguma, uma grande referência aí para os estudos que a gente vem desenvolvendo, para as pesquisas que a gente vem desenvolvendo no grupo e que eu venho desenvolvendo já há algum tempo. Então, o prazer é maior ainda de recebê-lo hoje, professor, para falar conosco sobre, então, aceleração algorítmica e renda de cidadania no capitalismo contemporâneo. Muito obrigado e, de pronto, lhe passo a palavra. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer em nome o convite, em nome do professor Fernando Hoffmann, dos colegas que estão aqui e de todo mundo, né? E que é um prazer estar aqui com vocês. Queria, antes de começar, perguntar mais ou menos quanto tempo como que estaria organizado? Quanto tempo poderia falar para depois passar um debate? Acho que até uns 50 minutos sem problema, professor Giuseppe. Tá bom. E aí depois é um grupo fechado, não é aquela coisa live com YouTube, Não, somos só nós aqui. Então, eu posso fazer uma apresentação e depois a gente vai discutindo, né? Isso, claro, isso. Então, é um prazer estar aqui. Então, inclusive com os colegas. Aliás, eu vou até tentar. Eu já perdi a palestra do Murilo, mas vou tentar até acompanhar nessa situação da multiplicação de atividades online. A gente acaba tendo uma agenda mais complicada do que quando a gente tinha atividades presenciais. Mas, enfim. Então, eu propus para discutir essa problemática do comum, do direito do comum, duas questões, a renda de cidadania e a aceleração algorítmica, sendo que imediatamente não tem uma relação direta. Poderíamos pensar que a aceleração algorítmica ela abrange uma série de questões estruturais com relação ao que está acontecendo do ponto de vista das tecnologias da comunicação, né? Mas não apenas, né? Ao passo que a renda de cidadania, a gente sabe que ou a renda universal ou uma renda emergencial, a gente sabe que envolveria mais questões sociais, econômicas, que, aliás, a gente está... Nos últimos dias se falou um pouco menos, mas teve um momento que se falou muito disso, no Brasil, no meio da pandemia, né? Eu acho que a maneira como se falou disso no Brasil, no meio da pandemia, é uma maneira bem boa para introduzir a razão pela qual eu vejo como uma política do comum, uma problemática do comum, a renda universal. O que aconteceu com a pandemia, não apenas no Brasil, mas no mundo, né? Bom, aconteceu fundamentalmente que houve duas linhas, né? Dois grandes modelos, simplificando. Na realidade, não são dois, são muitos. Mas, digamos, temos os países da Ásia que estavam preparados. A China, a Coreia do Sul, Taiwan, Vietnã, Austrália, Nova Zelândia, tudo que está na Ásia que estava preparado e tinha... até Tailândia, etc., e tinha um modelo de atuação diante da pandemia que lhe permitiu, na China, recorrendo eventualmente a um lockdown em determinadas regiões, mas nas outras, no Japão, inclusive, nos outros países, sem recorrer ao lockdown, né, uma modulação do vírus, né. Na Austrália e na Nova Zelândia recorreram ao lockdown, mas nos outros países asiáticos sequer isso, e com sucesso conseguiram parar, controlar a pandemia, né? E, como dizer, no Ocidente, uma situação na qual, desde a Europa até os Estados Unidos, passando pela América do Sul, América Latina como um todo, né, houve um despreparo total. E o despreparo total, independentemente das questões de negacionismo ou não, se transformou em uma solução desesperada, que foi o lockdown, aliás, que agora, com a segunda onda na Europa, está voltando. Então, nós tivemos, seja na modulação da pandemia, seja no lockdown, uma explosão do uso das redes, né, dos algoritmos.
que aqui estamos usando, o Google Meet, e dentro dele é que estamos, né? Então, tivemos uma explosão do uso das redes, por um lado, né? E, ao mesmo tempo, uma explosão do uso das redes nas economias e nas sociedades que ficaram fechadas, e, ao mesmo tempo, pelo outro lado, no modelo asiático, o uso do Big Data e da inteligência artificial para modular, digamos, os modelos de rastreamento da difusão do vírus, quer dizer, testagem sistemática de todos os casos, e depois isolamento e quarentena dos contatos, né, com uma capacidade de juntar inteligência artificial, uso dos aplicativos, brigadas de saúde pública, né, ligadas que vão rastreando e organizando isso. E então, entre a circulação ou o confinamento dos corpos, né, os algoritmos se tornaram as condições para eles continuarem em circulação. Compra online, contato online, aula online, ou modulação inteligente, como no caso da Ásia. Então, esse é o primeiro dado, né? Na pandemia, houve uma exaltação, uma amplificação, aliás, claro, se traduziu no fato que as grandes empresas da inteligência artificial, os unicórnios, as empresas de plataforma do capitalismo, que é chamado também de plataforma, são aquelas que mais bem se saíram, né? Amazon, Google, etc., etc. Zoom. Por outro lado, sobretudo no Ocidente, onde a única maneira que se encontrou para enfrentar o vírus foi o lockdown, o confinamento e, portanto, o congelamento da atividade econômica, né? Foram mobilizados volumes importantíssimos de massas monetárias, né? E uma boa parte dessa criação monetária ela foi no sentido de bancar, por um lado, as empresas que iam perdendo os seus faturamentos, né? E bancar as pessoas e os empregados que ficavam desempregados, né? E a gente viu isso no Brasil, né, com o auxílio emergencial, né, que foi de um valor consistente, de R$600 por vários meses, né, e que mais ou menos abrangeu uma população de 60, 65 milhões de pessoas, né, que na maioria dos quais, né, a maioria dos quais são, como dizer, desempregados, informais, precários, toda essa forma de emprego entre, digamos, o que é a herança, né, a realidade da informalidade, do subdesenvolvimento no Brasil, né, e, ao mesmo tempo, o que é a herança também e o produto dos processos de modernização. Exatamente como no caso desses serviços que a gente passou a usar no confinamento, tipo os entregadores digamos, de compras realizadas online, iFood, Rappi, todo esse Uber, etc., etc. Então, no meio da pandemia, a gente tem a exaltação dessas duas dimensões, né, que dizem respeito ao que eu chamo, que é essa aceleração algorítmica do capitalismo contemporâneo. E essa aceleração algorítmica que aconteceu na pandemia, que é um dos efeitos paradoxais da pandemia, no sentido que quem já usava as redes passou a usá-las muito mais, e quem não usava as redes, os aplicativos, teve que se alfabetizar e passar a usar isso. Quer dizer, uma das consequências inerciais, mesmo uma vez que aconteça o controle da pandemia, que chegue um vírus, uma vacina eficaz, por fora da competição entre a presidência da República e a prefeitura de São Paulo, o governo de São Paulo, né? Mesmo nesse caso, a gente vai ter uma herança, né, desse período, né? Porque muita gente passou a usar muito mais as redes, né? A usar a inteligência artificial, mesmo sem saber, né? E muita gente se alfabetizou, passou a fazer compra online, pagamento online, fazer a gestão da sua conta online, passar a viver online, né? Teve essa circulação dos corpos por meio das redes. E, ao mesmo tempo, essa circulação monetária, né?
Então, nós temos uma relação direta, né, que a pandemia torna mais visível, mas que já estava acontecendo, entre a dinâmica dos algoritmos e a dinâmica da renda, a dinâmica da circulação monetária, né? Portanto, digamos que a aceleração algorítmica, a coisa mais visível que ela tem, é que ela tem impactos, né? Ela requalifica, amplifica fenômenos econômicos e socioeconômicos que já estavam acontecendo anteriormente, nos últimos 10 anos, digamos, né? Então, ela mexe muito, essa aceleração, com o dinheiro, com as finanças, com a economia. Em primeiro lugar, nós temos essa emergência de um grupo de empresas, né, que são fundamentais no capitalismo contemporâneo, né, que já existiam antes, mas que estão se tornando cada vez mais importantes e cujo, digamos, modelo de negócio, cujo digamos, modelo de atividade é organizado em torno, a gente pode dizer, de um algoritmo ou de um conjunto de algoritmos, né? Aquelas mais recentes e mais evidentes são a Uber, né, ou Airbnb, né, para falar das coisas, iFood, etc. Mas isso é uma dinâmica mais geral. E essa dinâmica mais geral, ela diz respeito ao fato que nós temos essas empresas, né, que desempenham um papel fundamental, e essas empresas que desempenham um papel fundamental, elas estão, ao mesmo tempo, no Ocidente, a maioria delas no Vale do Silício, são americanas, né, mas tem também, e a gente analisa muito pouco isso, mas são fenômenos gigantescos, né, tem também esse fenômeno na China, né, hoje, nessa aceleração algorítmica do capitalismo contemporâneo, que é um capitalismo que a gente podia dizer já organizado em torno das dimensões produtivas da comunicação e das redes, né, nós temos esse protagonismo das empresas do Vale do Silício, né, da Califórnia, e, ao mesmo tempo, o protagonismo de mega empresas organizadas em torno dos algoritmos que são empresas chinesas. Alibaba, que é equivalente do Amazon, né? Para fazer um exemplo, sendo que aquelas chinesas têm eventualmente menos penetração global, porém, nem tanto, a gente pode lembrar esse episódio do TikTok durante a pandemia, com todas as polêmicas que aconteceram nos Estados Unidos. Segunda dimensão digamos que do fato que a aceleração algorítmica ela mexe com a economia, com o capitalismo contemporâneo, né, além dessa importância dessas empresas, né, é a dinâmica das finanças, né, a dinâmica das finanças na medida que hoje em dia a gestão dos investimentos financeiros, das aplicações, dos fundos, a diversificação das carteiras, etc., ela é cada vez mais realizada a partir de algoritmos e a partir de empresas que também são organizadas em torno de algoritmo. A gente pode usar como o exemplo mais eclatante aqui no Brasil, né, de uma empresa que conseguiu se tornar grande, que era uma startup inicialmente, e quebrar um monopólio bastante fechado do setor bancário no Brasil, que é a XP, né? E a XP é uma empresa organizada totalmente não a partir de agências bancárias, né? De caixa eletrônico e gerentes que você pode visitar no caixa, etc., mas é toda organizada online, toda organizada a partir dessa dinâmica algorítmica. Mas o fenômeno onde a aceleração algorítmica ela acontece de maneira mais potente, né, ele é fundamentalmente aquele das chamadas fintech. A XP é uma fintech, mas a fintech, sobretudo, quer dizer, as tecnologias financeiras, as empresas de tecnologia financeira, sobretudo no que diz respeito aos sistemas de pagamento, né? Os sistemas de pagamento estão passando por transformações aceleradas, né, que implicam uma gestão online e algorítmica das relações entre débito e crédito e o tendencial desaparecimento da moeda, do dinheiro vivo, assim que a gente conhece ainda hoje, inclusive de vez em quando terminam dentro de uma mala ou também outros indumentos recentemente, que é exatamente o chamado dinheiro vivo, né? Esse dinheiro vivo, ele tende a desaparecer e ser totalmente um dinheiro algorítmico, né? Segundo dinâmicas que são
eu quero aqui hoje um pouco apresentar para vocês uma primeira modelização, né, dessa aceleração algorítmica. Mas o que é interessante ver é que essa relação de débito e crédito, né, ela passa por essa transformação dos sistemas de pagamento e do próprio setor bancário, né, com consequências importantes, a meu ver, no que diz respeito às posições da indústria bancária como elas são organizadas até agora, né, mas ela implica conceitualmente um novo papel do crédito que vai permitir antecipar alguns elementos do debate com relação ao que isso tem a ver com a renda universal e a questão do comum, né? Vocês sabem que uma das tendências mais recentes, né, do capitalismo contemporâneo, aqui não estou falando da aceleração algorítmica, estou falando do capitalismo nos últimos 30, 40 anos, foi o desenvolvimento do setor financeiro e o desenvolvimento do crédito, que significa também o nível de endividamento médio dos países e das pessoas. E uma das, digamos, das críticas desse capitalismo era aquela de dizer que esse capitalismo financeiro desenvolveria um setor que não é produtivo, que seria um setor exatamente fictício, né? E, por outro lado, em vez de distribuir um emprego de qualidade, de propor um emprego de qualidade, ao invés de propor uma, como se diz, um salário, uma renda ligada ao emprego, né, e ao trabalho, proporia mais o acesso ao crédito, né, e, portanto, o endividamento como mecanismo de subordinação. O homem endividado, todas as reflexões sobre a problemática da dívida eterna, né, foram, digamos, analisadas por vários antropólogos, sociólogos, economistas, e parece uma das linhas críticas, inclusive com relação ao que aconteceu no Brasil da década de, digamos, das primeiras 2 décadas desse novo século, onde toda uma série de críticas às políticas de distribuição da renda foram no sentido de dizer que, ao invés de se criar emprego, se distribuíram cartões de crédito, né? O ponto fundamental dessa, digamos, reflexão e dessa inflexão crítica foi a crise financeira, né, que é a mãe de toda uma série de dificuldades políticas e sociais e econômicas, dentro das quais ainda estamos mergulhados, em particular nos Estados Unidos, com essa situação que coloca em crise diretamente a própria dinâmica da democracia formal daquele país, né? A situação de não reconhecimento do resultado eleitoral, que é uma coisa impensável até pouco tempo atrás, né? E, bom, a crise de 2008, a crise financeira, era a crise do endividamento. E endividamento, a gente sabe, foi a crise do subprime, setores do mercado do trabalho particularmente precarizados, jovens com trabalhos precários, imigrantes recém-chegados nos Estados Unidos, né, tiveram acesso à casa própria e não conseguiram pagar. E aí isso determinou uma das maiores crises, né, depois comparável àquela de 29, né? E, aliás, que tendo como consequência uma situação política que é bem parecida com aquela década de 30, que foi a emergência do fascismo, né, e depois do nazismo. E tomara que não tenha mesmo desdobramento que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Embora tenha muitos sinais preocupantes nesse sentido, né? Bom, a minha ideia com relação a esse papel, a essa dinâmica do crédito, é de dizer que, na realidade, o endividamento das pessoas, a difusão do crédito, do cartão de crédito, na realidade, ele diz respeito ao fato que hoje o cartão de crédito, ou, em geral, as formas de gestão do crédito e da dívida, elas substituem uma relação de trabalho que não passa mais pelo emprego. Então, a gente poderia fazer uma imagem de dizer que hoje o cartão de crédito ele é a nova carteira de trabalho. Na medida que o trabalho se tornando precário, né, ele é cada vez mais ligado ao fato que as pessoas, né, que cada um tem que produzir a própria empregabilidade. Por um lado, a renda se precariza, pelo outro, ele precisa pagar saúde, educação, conexão e conectividade, e, portanto, precisa do crédito, né? O crédito substitui, a relação de crédito e débito substitui a relação salarial, né? E aqui a questão é, portanto, gerando e determinando novas crises e novas contradições.
Mas, enfim, sobre isso eu vou voltar no final. Eu quero um pouco caracterizar um pouco mais o que é aceleração algorítmica, depois que eu falei disso. Digamos que quando a gente fala de moeda, dinheiro e algoritmos, muita gente pensa nas criptomoedas, né? E quer dizer, nessa ideia de que a moeda se tornaria algo que é criado diretamente nas redes. E, na realidade, isso é um fenômeno particularmente interessante, porém, não é tanto disso que eu acho, não é isso que é o fenômeno mais interessante. Por exemplo, no que diz respeito às criptomoedas, e aquela mais conhecida que é o Bitcoin, né? O fenômeno mais interessante é um outro, né? Que é fundamentalmente o blockchain, quer dizer, aquela tecnologia de gestão distribuída dos arquivos, né? Com base nas provas que são realizadas online, né? E que permitem de fazer uma gestão online, né? De toda a memória das transações, né? No que diz respeito ao sistema de pagamento, que indicam o fato que cada vez mais a própria moeda vai virar um algoritmo eventualmente, e não um Bitcoin ou uma criptomoeda, vai virar um algoritmo, ela vai evoluir de maneira algorítmica. Ela diz respeito ao fato que, por exemplo, os cartões de crédito de pagamento, né, eles se tornaram há muito tempo na Europa contactless, quer dizer, sem fricção, né? Você não precisa mais colocá-lo em uma fenda para depois digitar, né? Eles são reconhecidos automaticamente apenas por aproximação, né? E essa aproximação, então, a gente pode dizer que acontece com os cartões, mas tendencialmente o cartão, a gente vai ver isso depois, ele vai ser substituído, e isso acontece na China muito mais que em qualquer outro país do mundo, pelo telefone celular, pelo smartphone, né? O smartphone na China ele substituiu o dinheiro e a carteira, né? E também ele virou um cartão de crédito e de pagamento, né? A segunda dimensão do desaparecimento do pagamento é o Uber, né? Você tem um contrato via, aliás, o teu cartão realizado online e você usa o serviço sem pagar com dinheiro vivo na hora que você usa. É claro que você pode até usar o dinheiro vivo, mas tendencialmente é o desaparecimento do momento em que você paga. E o desdobramento sucessivo é o pagamento por reconhecimento facial. Isso também é alguma coisa que acontece na China já de maneira difusa, né? Junto com o smartphone e o reconhecimento facial, são duas coisas que estão já acontecendo. No caso do Brasil, essa aceleração, do ponto de vista institucional, né? Além da multiplicação das fintech aqui no Brasil também, ela aconteceu com o cadastro positivo, que foi uma lei que foi votada, acho, 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, alguma coisa assim, e que faz com que a gestão do crédito hoje, ela vai incluir tendencialmente todo mundo por defeito. Quer dizer que quem não quer estar no cadastro positivo, ele tem que tomar uma iniciativa explícita, descobrir aonde ir e pedir para que o seu perfil seja eliminado pelas empresas que fazem a gestão desse cadastro positivo. E, senão, vocês têm, todo mundo que tem um CPF no Brasil está nesse cadastro positivo, tá? Por exemplo, em função do cadastro positivo que inclui todo mundo, portanto, um grande modelo de inclusão, existe uma empresa, por exemplo, que se chama Quad, e que é formada, para vocês terem uma ideia, acho que já conheceram isso, né? Que essa empresa Quad, ela é formada pelos 2 maiores bancos públicos do Brasil, quer dizer, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, os 2 maiores bancos privados, que são o Itaú e o Bradesco, e o maior banco estrangeiro, que é o Santander. Então, eles fizeram uma empresa que se chama Quad, que eles dizem que é uma empresa de alta tecnologia, que tem uma parceria com uma outra empresa que tem um algoritmo de reconhecimento facial e que vai desenvolver para cada CPF um CPF facial. Quer dizer, um reconhecimento, uma carteira de identidade, que é mesmo que a gente não saiba, que é algorítmica, né?
E eles vão fazer a gestão do nosso histórico de débito e crédito. Aí muitos de vocês vão dizer, eu nunca entrei nesse tipo de dinâmica, mas eles vão fazer o histórico cruzando. Vocês viram quais são os bancos, os dados que eles têm, né? Fazendo o que se chama um Big Data e cruzando com esses dados que eles têm. Vocês já viram os 5 bancos enormes que eles têm, e também o que a gente publica nas redes sociais, né? O que é o histórico do nosso pagamento de luz, água, telefonia, e, portanto, construindo, né, integrando de maneira algorítmica os nossos perfis, né? E com isso, se propondo de passar dos 20 milhões, mais ou menos, que hoje, de clientes, né, da dinâmica de débito e crédito, para algo como 120, etc, etc. Quer dizer, um processo de inclusão pela dinâmica algorítmica da gestão do débito e do crédito, né? Então, fazendo essa série de exemplos, nós temos, do ponto de vista dessa aceleração, porque muitas vezes a gente está sempre falando de uma aceleração de algo, entramos no capitalismo contemporâneo, já tive esse debate, capitalismo cognitivo, pós-fordismo, etc, etc. Então, a gente está sempre tentando, capitalismo de plataforma, agora capitalismo de vigilância. Bom, qualquer seja o sabor do capitalismo que a gente prefere para definir essa situação, há uma efetiva aceleração que aconteceu nos últimos 8 ou 10 anos na literatura sobre esse tema, e que diz respeito a 2 fenômenos fundamentais. O primeiro fenômeno é o Big Data, a explosão do Big Data, e a explosão do Big Data ela é ligada digamos, à difusão geral da informática, dos microprocessadores, né, que fazem com que haja uma inversão paradoxal desse processo que, como se dizia, né, de desenvolvimento do capitalismo, que desmancha no ar todas as instituições, né, e que faz evaporar tudo que é sólido, né, tudo que é sólido desmancha no ar. Na aceleração algorítmica, na realidade, pela difusão da internet do smartphone, sobretudo a internet das coisas, quer dizer o fato que a maioria dos objetos que a gente usa tem microprocessadores extremamente avançados. Depois vou dar alguns dados só para vocês terem uma ideia, ou alguns de vocês devem saber. Faz com que aconteça que digamos, a respiração da atividade metropolitana, né, ao invés de evaporar, né, ela se cristaliza em dados. Tudo que a gente faz, né, milhões de decisões, comprar uma entrada no cinema, comprar um eletrodoméstico, fazer um empréstimo, circular pelo Uber, etc, etc, tudo vira dado, e todo esse dado vão se gerando, são bilhões e milhões de decisões, bilhões de dados que vão criar essa nova dimensão exatamente do garimpo, né, que não é mais apenas o garimpo da Amazônia, mas é o garimpo dessa outra Amazônia, que é o sem número de dados que a gente produz todo dia e que se cristalizam e não evaporam mais. Aliás, vocês podem assistir a qualquer série de policial no Netflix para falar de dados também, e vocês vão entrar com dado ali dentro também, porque o Netflix é uma gestão algorítmica das tuas preferências, de como você assiste, o que você assiste, etc, etc. E também vocês podem ver como hoje uma investigação policial, a gente pode pegar aqui no Rio de Janeiro, aquela da Marielle, é hoje uma investigação algorítmica, né? A investigação do caso da Marielle no Rio de Janeiro ainda não chegou a capturar os supostos mandantes, porém, os supostos assassinos foram capturados com base em uma investigação que é baseada no uso da difusão das câmeras de gravação que estão espalhadas pela cidade e pela investigação sobre as buscas, né, realizadas pelos supostos assassinos, né, pelos que foram presos, né? Então, a primeira grande dimensão dessa aceleração é o Big Data. E o Big Data não é apenas, já é muito, o fato que
passamos a usar o smartphone para qualquer coisa e que tudo isso se cristaliza em data, mas é também um fato que a maioria dos objetos que a gente usa tem dentro um microcomputador que gera continuamente dados, né? Então, são bilhões de decisões e de dados criados continuamente e que criam esse Big Data. E, ao mesmo tempo que se criou esse Big Data, foi se acelerando a capacidade de computação, de cálculo, né? E, portanto, de tratamento sistemático, modelização algorítmica desses dados. Sendo que não é apenas que apareceu essas minas enormes de dados e a computação, paralelamente, foi acelerando e aumentando a sua potência, e as duas coisas se juntaram. É que a eficácia da algoritmização a partir do uso de redes neuronais, né, e de uma forma de inteligência artificial foi crescendo na medida que essas redes neuronais, quer dizer, essas formas de inteligência artificial, organizadas fundamentalmente no cálculo estatístico, elas foram se tornando cada vez mais eficazes na medida que elas tinham um número crescente de dados para poder criar essas estatísticas. E muito dados e dados confiáveis, né? Aliás, exatamente, parece que os Big Data, que um dos elementos fortes da competição que vai acontecer com Trump ou com Biden entre o Ocidente e a China é sobre a qualidade da produção dos dados. Parece que a China ela produz dados em quantidade enorme e de grande qualidade. Portanto, essa aceleração é dos últimos 10 anos, até 8 anos, 2010, 2012, que tudo isso se acelerou de maneira significativa e corresponde com... Então, para vocês terem uma ideia do que diz respeito à questão da inovação, em 1973, um chip, né, um microprocessor da Intel, ele tinha 2.400 transistores. Em 2018, um chip da Apple ele tem 9 bilhões. De 2.400 para 9 bilhões. Né? Esse chip é produzido por softwares e algoritmos, quer dizer, é a informática que produz a informática. Né? Então, a computação que produz a computação. E é, portanto, uma indústria que transforma todas as indústrias. Por ano, são produzidos 80 bilhões desses chips. Né? E só 2 bilhões desses 80 vão para o smartphone e para os computadores que estamos usando aqui. O resto estão espalhados em aviões, carros, geladeiras, eletrodomésticos, etc, etc. Quer dizer, nós temos uma internet das coisas gigantesca que gera dados continuamente, não apenas na gestão online, mas nessa gestão, nessa aceleração algorítmica, né? E portanto, diante dessa aceleração, temos, como dizer, duas linhas de reflexão, né? Para tentar aprender tendências, contradições, para tentar, digamos, aprender essas transformações. A primeira que diz respeito à questão da definição do algoritmo e da inteligência artificial. Né? Eu vou aqui apenas apresentar alguns elementos. E a outra, um outro eixo digamos, de reflexão é aquele que diz respeito a algo que, usando um autor que se chama Ed Finn, americano, que ele chama de catedral computacional. Então, no que diz respeito aos algoritmos, né? Bom, a gente sabe que o algoritmo não é nada de especial do ponto de vista da sua definição, né? A gente fica sempre muito impressionado, mas algoritmo é o nome próprio de um matemático persa de origem uzbeca, né? Que na época que Bagdad era a grande capital multirreligiosa, multiétnica, né? Do desenvolvimento digamos da civilização árabe, né, importou os números que nós chamamos de árabes da Índia, né, e diante da complexidade cultural de organizar para os juízes, né, as decisões sobre as heranças, né, esse cara que se chamava Al-Khwarizmi, ele fez uma sequência de instruções para os juízes, né, calcular em função da religião as diferentes superfícies da herança entre os filhos de alguém que tinha acabado de falecer. Né? Então, esse método
que significa que o algoritmo digamos, o algoritmo é esse nome próprio que foi dado a todo método que implica uma sequência de instruções, nesse caso, matemáticas, né? Mas, quando vocês abrem um manual sobre algoritmo, de apresentação histórica do algoritmo, o primeiro, digamos, a primeira definição é dizer que o algoritmo é uma receita de cozinha, por exemplo, uma sequência de instruções, tá? Que é memorizada e assim é possível que você faça mais rapidamente aquilo que, de outra maneira, você deveria... Então, o algoritmo depois foi latinizado, virou algoritmo, e algoritmo é esse nome. Uma sequência de instruções matemáticas que foi automatizada por meio da computação, né? A inteligência artificial, por sua vez, ela usa, digamos, redes neuronais artificiais, que são, na realidade, equações, né, que imitam o nosso cérebro. E aqui tem toda uma, digamos, um debate sobre as duas correntes da inteligência artificial, as questões ligadas ao fato se a inteligência artificial pode ou não se tornar algo autônomo com relação ao homem, etc., etc. Eu não vou entrar nesse debate. Vou só dizer que essas duas dinâmicas, algoritmo e inteligência artificial, se desenvolveram de maneira formidável nesse período, embora as raízes disso remontem à década de 50. Quando a gente fala... E por essas duas dinâmicas, potência de cálculo e Big Data, se retroalimentando continuamente, por um feedback positivo. Quando a gente fala da catedral, né, a gente está falando do fato que toda essa rede que a gente usa, como nesse caso, estamos aqui em rede usando como a interface dos nossos computadores, né, e os algoritmos que o Google Meet coloca à disposição, de graça até, né, nós estamos, na realidade, dentro de uma catedral. E por que uma catedral? Porque essa metáfora da catedral, essa analogia com a catedral? Porque a catedral ela tem essa dimensão misteriosa, né? É, ao mesmo tempo, uma arquitetura, uma infraestrutura humana, né? Do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista da arquitetura, que foi extremamente inovadora e impressionante ainda hoje, né? Não apenas quando queima, como Notre-Dame de Paris, não? E, ao mesmo tempo que ela tem essa proeza física, arquitetônica, né, da engenharia, da arquitetura, da criação humana, ela tem uma dimensão, que aquilo que é visível, ela tem também uma dimensão de mistério, que é aquilo que é invisível. E é exatamente como funciona a catedral computacional. Nós trabalhamos com o visível, com a interface, né, de todas as aplicações que usamos, mas o algoritmo... os data centers, né, que são gigantescos, a gente nem sabe onde estão, né? E, portanto, tem essa dimensão entre o extremamente visível, o que permite a gente de ficar em contato aqui entre Santa Maria e o Rio, e, eventualmente, algum outro lugar, Ponta Grossa, como o professor Murilo, essa extrema visibilidade, a visibilidade até pornográfica das redes sociais, né, que se torna um patrulhamento sobre a vida privada de todo mundo, etc., etc. E, ao mesmo tempo, os mecanismos que conduzem tudo isso que são invisíveis, a começar pelos locais onde fica a nuvem. A nuvem que a gente pensa que está no céu, na realidade, ela está nesses armazéns enormes, né, cheio de computadores, né, onde tem o Big Data, né, computadores com ar-condicionado, às vezes embaixo de uma montanha, etc., etc. Então, estamos numa dinâmica entre, digamos, física e visível, né, e do espiritual e do invisível, é onde aparece, digamos, que o algoritmo ele funciona quase como que um deus, né, um deus ex machina, né, o mais tradicional. Funciona, a gente não sabe direito como funciona. Você vai numa repartição pública ou privada, não funciona alguma coisa, aí se você protesta, o pessoal te fala, é o algoritmo, né, não, ninguém sabe o que determina isso. Então, digamos, o algoritmo, né, ele funciona nessa catedral computacional exatamente como aquelas palavras, digamos, e símbolos, né, que tem essa capacidade performativa de mudar a realidade, né? Eu acho isso super, como, por exemplo, no matrimônio, né, quando o juiz diz você está casado, né, ou quando alguém nasce, que você coloca um nome, né? Então,
ou num processo, né, num julgamento, né, onde há um julgamento que decide se você é inocente ou culpado, né? São palavras que performam a realidade e o algoritmo funciona do mesmo jeito, né? Quer dizer, esse algoritmo, essa catedral computacional planetária, ela é uma mega máquina cultural que é organizada em torno da aceleração, velocidade cada vez próxima da luz, né, da circulação, como a minha voz está circulando com a velocidade da luz, né, qualificação dos dados, né, os dados têm que ser qualificados e, ao mesmo tempo, valorizados e monetizados, né. O data mining, então, se organiza, a literatura fala, em torno de 2 vezes ou 3 vezes, né, volume, variedade, velocidade, e depois visibilidade, veridicidade e valor. E aqui, bom, se fala de siliconização do mundo, se fala de capitalismo de vigilância. Na realidade, eu acho que é mais interessante trabalhar nessa clivagem entre o visível e o invisível, né? Entre o abstrato e o concreto, né? E as ambiguidades dessas circulações, né? A partir, por exemplo, dessa experiência do confinamento, na qual conseguimos ficar, em parte, em circulação, graças a esse tipo de mecanismo, né? Portanto, atrás das interfaces, né, nós temos, e das infraestruturas fáceis, cool, tranquilas, etc., nós temos infraestruturas gigantescas, né, que são continuamente alimentadas pela respiração metropolitana dos nossos ritmos, né? E isso daí, na realidade, se transforma no que eu definiria como a nossa moeda do dia a dia, a nossa moeda cotidiana, né? Isso mexe com os bancos, mexe com a telefonia, com os seguros, com o Netflix, com o ensino remoto, etc, etc. Então, para eu não ir muito rápido e chegar na questão porque a renda de cidadania, a renda básica, a renda universal, a renda mínima com relação a isso, bom, digamos que nós podemos dizer que temos várias interpretações do ponto de vista do que é o capitalismo, a economia que vai se afirmando ou se confirmando com essa aceleração algorítmica. Podemos dizer e usar duas, vou usar duas. Uma é aquela do vetorialismo, que é uma boa provocação que faz um autor chamado Mackenzie Wark. Depois a gente fica em contato com relação a citações, indicações bibliográficas, etc. E o Mackenzie Wark, ele diz fundamentalmente que esse tipo de transformações, esse é um professor da universidade ou uma professora, já não sei mais, da Universidade de New York, ele diz que nós, na realidade, estamos passando de um modo de produção capitalista organizado sobre o controle dos meios de produção para um novo modo de produção vetorialista, onde quem acumula não é mais aquele que controla os meios de produção, o proprietário dos meios de produção, mas aquele que controla o vetor, que consegue monetarizar o vetor. Quer dizer, as GAFAs, quer dizer, Google, Amazon, Apple, Facebook, etc., elas não se não organizam a acumulação em torno do fato que elas controlam os meios de produção, mas ela acumula em torno do fato que controlam o vetor. O vetor significa que é a monetarização do fluxo, né, que é captada, né, e aonde esse fluxo é organizado em torno da gratuidade de tudo que a gente produz. Quer dizer, ao fato que nós não somos pagos pelo que produzimos dentro das redes. Inclusive aqui, nós que somos professores continuamos a serem pagos pela atividade remota no âmbito mas não somos pagos por tudo que produzimos no termo de uso do algoritmo, né? E que vai ser monetizado pelas empresas vetorialistas, né? E as empresas vetorialistas, segundo esse autor, é interessante, elas exploram ao mesmo tempo o trabalho não pago de quem está usando as redes, o algoritmo, mas também elas exploram o capital industrial, que é deslocalizado em qualquer lugar do mundo. O que explica também algumas reações contra essas empresas, que não vêm necessariamente do lado do trabalho, do lado de uma crítica progressista, mas do lado, por exemplo, do neossoveranismo trumpista, né? Que
defende digamos, um discurso anti-globalização, anti-globalista, né? Mas isso é uma coisa que a gente pode deixar para o debate. Então, podemos dizer que uma abordagem é aquela de dizer que vamos na direção a uma forma de acumulação, de exploração de tipo novo, que torna todas as lutas, a construção do comum, a construção de uma outra esfera ainda mais difícil. Uma outra abordagem é aquela que fala em termos de sociedade pólen, e que eu vou usar aqui de maneira esquemática para explicar como é que a gente pode ligar a aceleração algorítmica à renda universal. A ideia da sociedade pólen, né, que é de um autor francês chamado Jean Moulier-Bouton, é organizada em torno dessa analogia entre a colmeia e a colmeia e a fábrica, por um lado, né, e a atividade de polinização que as abelhas têm que fazer para poder produzir mel na colmeia, né, que as abelhas operárias precisam para poder trabalhar na fábrica. E inspirado pelo fato que na Califórnia, por causa do uso dos agrotóxicos, né, tinha desaparecido as abelhas e os polinizadores selvagens, e que as grandes fazendas de produção de frutas californianas passaram a alugar colmeias, né, para que elas fizessem um trabalho de polinização, quer dizer, não para comprar o mel ou a cera, mas para deixar as abelhas polinizarem as flores, né? E com base nos cálculos que foram realizados naquela época, que a relação entre o que a colmeia produzem em excedente tradicional de mel e de cera é nada comparado ao que elas produzem polinizando, indo de flor em flor. O Jan, ele disse, é exatamente a situação do trabalho contemporâneo. Nós produzimos o tempo todo, indo de flor em flor, nas relações sociais ou nas relações algoritmizadas, sendo que todas são algoritmizadas, mesmo aquelas de contato e presenciais, né? Pois que o telefone celular é um georreferenciamento sistemático de nossas trajetórias dentro da metrópole, entre as metrópoles e dos nossos contatos. Aliás, esses que são usados para reduzir a pandemia na Ásia, né, onde os telefones celulares entram em contato entre eles e te sinalam se você está falando com um positivo ou alguém que foi positivo ou que teve um contato positivo, tá? Então, a ideia da polinização é de dizer que, na realidade, a realidade do trabalho hoje é que ele é um trabalho de polinização, quer dizer que são as nossas relações sociais, exatamente como o algoritmo básico do Google, que é o PageRank, né, que é baseado no nível da intensidade dos links, né, quer dizer, das nossas relações sociais, né, mas que, portanto, todas as nossas relações sociais são mobilizadas continuamente, integradas continuamente, produzimos o tempo todo, mas só somos pagos quando estamos na colmeia. Quer dizer, quando conseguimos um emprego que tenha algum reconhecimento com o estatuto anterior. Portanto, a renda universal, ela não é, porque existem três maneiras de pensar da renda universal, a renda básica, a renda de cidadania. Uma maneira de pensá-la como compensação diante do desaparecimento do trabalho. Uma segunda maneira é pensá-la como redução da desigualdade e condicionalidade, o Bolsa Família. Mas a terceira maneira, que é aquela que eu defendo aqui, ligada a essa aceleração algorítmica, é exatamente aquela de dizer que depois que trabalhamos o tempo todo nessa aceleração algorítmica, a partir dentro da dinâmica da polinização, essa polinização precisa ser reconhecida e toda vida precisa ser remunerada. E isso é a base fundamental, em primeiro lugar, para a constituição do comum, e em segundo lugar, para também enfrentar os elementos ecológicos, né, fundamentais, né, da catástrofe por vir, e que a gente está experimentando apenas com a pandemia. Então, eu acho que eu posso terminar aqui, deixar mais para o debate, né, os aprofundamentos, pedindo desculpa por ser um pouco, eventualmente, esquemático e rápido, mas talvez o debate permita de eu esclarecer alguns pontos, pelo menos. Obrigado. 50 minutos. Certinho, professor. Tinha até mais um pouquinho de tempo, se quisesse. Não, mas tá bom. Excelente. Que o debate vai me dar mais uma ideia de como fica a navegação. Perfeito, excelente. Lhe agradeço
por essa exposição, pelo menos a minha perspectiva, brilhante, assim, e extremamente instigante, né, sobre o contexto em que nós nos encontramos já há algum tempo, como o senhor deixou bem claro, mas que talvez se potencializou, né, ultimamente, aí, ou ganhou novos contornos, pelo menos. Estamos abertos para perguntas, as perguntas podem ser encaminhadas pelo chat, fiquem à vontade. Se alguém quiser abrir o microfone, Murilo, professora Ângela, mesmo os demais, fiquem à vontade, se assim preferirem. E só para lembrar que, quanto ao registro de frequência, as gurias vão encaminhar um link agora acabou de ser encaminhado pelo chat, tá? Temos uma questão ali, pelo que eu vi, do Bernardo. Ali no chat, professor, vou repassá-la para o senhor. Boa noite, Bernardo Bento da Silva Oliveira. Em uma perspectiva do pós-humanismo, é possível formar resistência diante da Big Data ou estaríamos reféns dessa aceleração humanística? O conceito de corpos sem órgão, CSO, de Deleuze, e os novos direitos humanos, pós-humanos, nos ajudaria a formar resistência à aceleração algorítmica? E como pensar as antropotécnicas e o transhumanismo no atual capitalismo? Bom, uma boa pergunta, Bernardo. Super difícil de responder. Digamos que é o seguinte, no que diz respeito à inteligência artificial, há um debate no âmbito do qual está inserida a problemática do pós-humanismo, que é essa ideia de que essa aceleração, que não é algorítmica, mas que é da inteligência artificial, ela abre o caminho ou não a uma ruptura exatamente pós-humana. Quer dizer, o fato que a inteligência artificial ela se torne efetivamente artificial, porém capaz de, por um lado, reproduzir a inteligência humana, né, e se autonomizar com relação, ser pós-humana, de se autonomizar com relação ao homem. Esse evento, essa ruptura é chamada de singularidade. E é curioso porque aqueles que mais alertam para o evento da singularidade são alguns físicos, em particular aquele físico que morreu, faleceu há pouco tempo, né, que era desábil, estava numa cadeira toda informatizada também, né? Mas alguns físicos, mas sobretudo os grandes engenheiros e futurólogos que trabalham no desenvolvimento da inteligência artificial, em particular o diretor da Universidade da Singularidade, que é o Kurzweil, né, que é a universidade da Google, que eu saiba, né? Então, eles, ao mesmo tempo que trabalham nessa direção, e que trabalham pela singularidade, dizem que a singularidade é inevitável e perigosa. Mas, enfim, há um grande debate com relação a isso, e é claro que, se você aceita essa ideia de que há uma possibilidade de a inteligência artificial substituir a inteligência natural, né, e, portanto, chegar a performances, ao mesmo tempo, mais eficazes e autônomas com relação ao homem, né, isso significa exatamente um horizonte distópico, transhumano, etc, etc. E significaria como organizar a resistência, como, diante da aceleração, desacelerar. Existem outras posições, pelo menos duas, diante desse tipo de discurso. Uma é por parte daqueles que dizem que isso não vai acontecer, ou pelo menos não é hoje que vai acontecer. Eu vou citar duas desse ponto de vista. Uma é de um filósofo que se chama Gabriel Ganassia, o Ganassia, que é francês, que tem um livrinho que se chama O Mito da Singularidade, e ele faz toda uma série de análises dizendo que digamos que o desenvolvimento da tecnologia da inteligência artificial, ele tem um limite, e que esse limite do desenvolvimento da tecnologia eletrônica, né, não consegue alcançar a bioquímica do nosso cérebro. Essa é uma linha de dizer, isso é um mito, não vai acontecer,
E não é por acaso que o transhumanismo é propagado por esses futuristas que, ao mesmo tempo que aterrorizam todo mundo, trabalham nessa direção. Uma outra posição que diz que isso pode acontecer, mas por enquanto não tem nenhum elemento, é de um engenheiro que é um dos pioneiros da inteligência artificial nessa branche, como se diz, nesse ramo estatístico, né? E não aquele lógico, que é o diretor do Departamento de Inteligência Artificial do Facebook, é professor da Universidade de Nova York. É um francês que mora nos Estados Unidos há muito tempo. Ele chama Yann LeCun. E ele tem um livro sobre exatamente a inteligência artificial, que ele fala, o título do livro é Quando as Máquinas Aprendem, né? Quand la machine apprend. E ele diz que, na realidade, essas redes neuronais, que ele é um daqueles que experimentou, ele mesmo que fala que a partir de 2012 que a coisa se acelerou, etc., etc., ele diz que há ainda um gap gigantesco entre a capacidade de desenvolvimento da eletrônica e a capacidade química do nosso cérebro. Então, essa, digamos, são duas, uma que vem do lado técnico e uma do lado filosófico, que dizem que o transhumanismo não é tão assim. E depois tem outras duas contribuições que, a meu ver, são interessantes porque eles mapeiam, digamos, os desafios. Uma outra contribuição, sempre do lado da filosofia, é de uma filósofa francesa radicada ela é uma filósofa que se doutorou com Derrida, é radicada na Inglaterra, e atualmente ela está em Irvine, na Califórnia, onde tem um dos maiores centros de pesquisa em neurociência, em ciências cognitivas. Ela chama Catherine Malabou. E ela tem um livro na qual ela diz, recente, de 2017, que diz que a singularidade é inevitável, organiza esse livro em torno de uma série de reflexões filosóficas, e, ao mesmo tempo, ela, sobre algumas inovações tecnológicas, em particular um chip, que teria, um microprocessador, que teria características de plasticidade como aquelas do cérebro. Então, ela, do ponto de vista filosófico, ela vai no sentido oposto àquele do Ganassia, né? Ao mesmo tempo, ela diz que isso não implica nenhuma distopia, implica novas contradições e novas possibilidades de luta, que tem que aceitar essa nova condição e as linhas de contradição que se abrem nela. Então, ela não vê a resistência à inteligência artificial, né? Mas talvez esse corpo sem órgãos, né, dentro da própria dinâmica da inteligência artificial. Mas há uma outra literatura que também é interessante e que eu quero citar porque para indicar o que é um caminho de reflexão que a gente tem que fazer, é que é uma literatura que vem da psicologia da neurociência e que é neoconstrutivista, né? Quer dizer, aqueles que renovam o trabalho do Piaget, né? E que dizem que a inteligência humana não é um algoritmo e nunca vai funcionar como um algoritmo. Aí fazem uma análise dos diferentes sistemas que tem a inteligência humana. E o fato é que, cada vez mais, para a gente poder palpitar sobre isso, a gente tem que navegar entre a filosofia, né, e a biologia, entre a ciência da computação e a epigenética da computação, né? Então, a gente tem que trabalhar essa literatura para poder mapear e não dar respostas simples, né? Não simples, insuficientes, inadequadas ou simplórias, né? Então eu deixaria em aberto essa problemática. Não sei se o conceito de corpo sem órgãos do Deleuze e do Guattari pode ser usado nesses termos. Acho que deveria ser mais o conceito de agenciamento que poderia ser mobilizado. Agora, tem uma outra pergunta. É você que vai ler, professor Fernando, ou eu que vou ler? Está sem microfone. Se quiseres ler, fique à vontade, não tem problema. Fique à vontade. Então, boa noite, professor. Da Manuela. Minha dúvida se encontra mais na utilização algorítmica que tem sido cada vez mais presente no debate político. O escritor Giuliano da Empoli
em seu livro Engenheiros do Caos, pauta sua discussão no fato de que a programação algorítmica tem sido um grande fator para que os líderes populistas tenham suas deficiências vistas como qualidade. Na disseminação das fake news, por exemplo, são vistos como autênticos. Assim, ficam me questionando de que forma os algoritmos têm ajudado a encobrir as lutas da multidão e da resistência. Esse livro é um best-seller, né? Esse é Giuliano da Empoli, né? E, a meu ver, esse debate sobre fake news, Brexit, Trump e o movimento 5 Stelle na Itália, né? 5 estrelas, ao qual o Giuliano da Empoli se refere, ele, claro, usaram as redes sociais, né? Há toda uma reflexão que a gente pode fazer, usaram e usam, a gente sabe, né? E as fake news. Porém, ao mesmo tempo que a gente tem que entender direito como isso funciona, né? Como é que o Facebook, quer dizer, entender, a gente em parte entendeu, né? Como as gafas, né, roubaram nossos dados e os venderam, né, de todos nós, em particular daqueles 50 milhões de britânicos, né, que foram modelizados para a campanha do Brexit e depois deve ter acontecido com Trump. Então, isso é um lado, claramente, que tem que ser visto, né? Porém, eu acho que isso é uma simplificação do que diz respeito à emergência do populismo. Na medida que significaria dizer... Então, por um lado, é verdade que uma das grandes questões na relação entre o visível e o invisível, entre essa interface que a gente tem, super legal, e tudo que acontece atrás, que a gente não sabe como funciona, há um problema, quando isso funciona para a política, né, que precisa ser aberto, né? E, claramente, o que vai acontecer na Europa, nos Estados Unidos de Biden, é que essas empresas vão ser objeto de processos contra a posição de monopólio, para que elas expliquem como usam. Então, é algo que apenas está começando, né? Havia um território de ninguém e agora isso vai ser objeto de regulação. Era como uma floresta, né, que foi desbravada e agora o pessoal está começando a uma discussão sobre a construção do espaço público comum, né, e dos lotes disso, e isso está apenas começando. Então, claro, as fake news, elas precisam... Porém, há uma outra dinâmica disso que não se explica pelo algoritmo apenas, e que diz respeito à emergência, quer dizer, há uma crise, né, da governança, da globalização e do capitalismo cognitivo, do algoritmo contemporâneo, global, né, que se esgotou e que está procurando por algum New Deal ou por alguma transformação mais radical. E, ao passo que a gente pensava que essa transformação pudesse ser progressista, né, sob a batuta da multidão, apareceu um novo fascismo, né, que deixa a gente com um monte de perguntas. Portanto, isso não é, quer dizer, o problema da fake news não é apenas a produção da fake news. O problema é as pessoas que querem ter uma fake news para ter uma determinada posição. Então, que querem ouvir, por exemplo, na questão do vírus. E aí o Giuliano da Empoli tem que ver que ele foi assessor de um primeiro-ministro italiano chamado Matteo Renzi, que era um primeiro-ministro oriundo de um partido de centro-esquerda, PD, Partido Democrático, e quando o Renzi praticamente entrou em crise, etc., etc., é porque esse partido de tipo novo, que se chama 5 Stelle, organizado a partir de um algoritmo, né, eles decidem tudo online, etc., etc., com uso utópico, né, ou demagógico das redes sociais, dos algoritmos. Esse 5 Stelle ganhou as eleições, porém, no sistema parlamentar italiano não conseguiu formar o governo. Renzi, aconselhado pelo da Empoli, não fez aliança com eles. E o 5 Stelle se juntou com a direita neofascista, a Lega. Sendo que eles colocaram nessa aliança, só para dar uma informação para vocês,
um primeiro-ministro que se chamava, que não era nenhum dos dois partidos, que era Giuseppe Conte. Então, um pegou o Ministério da Ação Social e um pegou o Ministério do Interior, fazendo a repressão dos imigrantes. Depois de um ano ou dois que eles ficaram juntos, eles romperam. E o Cinque Stelle hoje, produzido pela dinâmica dos algoritmos, ele está governando com o partido que era de Renzi. Então, e ele está governando com esse primeiro-ministro, que se chama Conte. Então, o governo atual, hoje, que é de centro-esquerda, ele tem como participação, mesmo que passe por uma crise e que impede as eleições e a vitória da extrema-direita, né? E que tem uma gestão até agora, que fez uma gestão razoável da crise do vírus contra o negacionismo que vem da extrema-direita, né? Ele tem dentro dele um partido organizado a partir do algoritmo. Então, não há nenhum determinismo para que se diga que, Manuela, que o algoritmo e a extrema-direita vão junto. Você pode ter um uso do algoritmo que pode produzir algo novo, não necessariamente ruim. Ou totalmente ruim. Eu não estou exaltando o Cinque Stelle, mas... Aí o Murilo está fazendo uma outra pergunta. Beppo, seria eu. Obrigado pela palestra. De nada, Murilo. Queria um comentário rápido teu sobre um ponto sempre levantado nos debates sobre renda universal. Fontes de financiamento. Li algo do Ian, creio, sobre taxa pólen. Em termos práticos, isso está em questão hoje no bolsonarismo, ao propor a renda cidadã contra as preocupações do mercado com o equilíbrio fiscal do Estado. Aliás, já estão falando em duas coisas que convergem. A criação do real digital e um tributo sobre operações financeiras. Então, eu acho o seguinte... que com o Bruno Cava, que acaba de sair da reunião, que eu vi agora que ele estava, acabamos de publicar um livro que se chama Vida da Moeda. E nesse livro a gente faz um longo debate sobre a história do debate monetário, a origem da moeda, a relação entre as diferentes escolas, etc., etc., para, enfim, explicar de maneira rigorosa que a moeda, ela digamos, é pura criação, né? Ela não tem nenhum lastro material, embora a tendência que a gente tenha sempre a tendência a pensar que como se diz, que por trás da moeda, quer dizer, que o suporte da moeda seja aquilo que lhe dá o verdadeiro valor, né? E, na realidade, o suporte da moeda é apenas um suporte de circulação de um valor que é totalmente imaterial, institucional e, poderíamos dizer, convencional. Isso a gente viu na crise, todos os estados criaram volumes colossais de moeda a partir de nada. Tá? Algo como 10, 15, 20% do PIB foi criado da noite para o dia. Inclusive para fazer e distribuir o auxílio. Porém, dizer que a moeda não tem nenhum lastro não significa dizer que você pode criar moeda como você quiser. Porque se ela não tem nenhum lastro material, ela precisa de um lastro que é aquele da convenção, da sociedade. Quer dizer, se você cria moeda e ninguém se mobiliza atrás da moeda, o resultado da criação monetária, muito simplesmente, vai ser a destruição da moeda. Quanto mais você cria, quanto menos valor ela vai ter, é o fenômeno da inflação, depois da hiperinflação, né? E, praticamente, você vai destruir a confiança e a moeda. Tem países da América do Sul que destruíram suas moedas nacionais e nunca mais conseguiram reconstruí-las. Um é a Argentina, onde a moeda de capitalização é o dólar americano, né? E o peso só é usado no dia a dia, né? E não consegue pesificar a sua economia dolarizada. Um outro é o Equador, né? Que mesmo com o período Correia progressista, ele tem como moeda oficial o dólar americano, tá? Então, para financiar isso significa que, por um lado, o equilíbrio fiscal do Estado não é nenhum dogma, porém, não é verdade que você pode fazer total abstração dele, Murilo.
Porque você pode, então, o que está por trás é a dinâmica da mobilização. O que interessa é a dinâmica da mobilização. Que capacidade de mobilização tem? E aqui no Brasil, hoje, no debate com o governo Bolsonaro, depois do auxílio, estamos em cheio nisso. A reintrodução de um imposto sobre operações financeiras, né, ela é muito parecido com a proposta da taxa do imposto Polem do IANA, né, que poderia ser destinado a financiar isso. Eu acho que poderia ser uma solução. A questão é quais são os equilíbrios, né, políticos e sociais e econômicos capazes de dar a essa mobilização um sentido, né, sem a qual o risco é de transformar tudo isso em inflação. E a base disso é muita confiança, né? Eu não vejo esse governo capaz de produzi-la. Mas é claro que é um dos impasses principais que leva o executivo, na sua figura principal, a falar nesses termos, né? Tem que parar de ser um país de maricas, né? Porque ele quer que as pessoas voltem a trabalhar, porque ele sabe que ele não pode propor uma renda universal tão ampla, quer dizer, para 60 milhões de pessoas 65, e tão valorizada. Então, ele precisa colocar para muito menos gente e com um valor muito inferior. Então, a curva, não do vírus, a curva da popularidade, ao mesmo tempo que ela subiu, ela vai descer, né? Então, estamos nessa, né? A vida da moeda, a moeda da vida, ela é totalmente política, né? Mas essa dimensão política é ainda mais complexa do que se ela fosse o fruto de um suporte material. Não sei se respondi, Murilo. Então, teoricamente, é isso sim. A CPMF reintroduzida poderia financiar a renda universal, o que seria uma verdadeira batalha contra a desigualdade e para a mobilização em outro patamar dos pobres no Brasil, né, que é um setor fundamental da população. E é o terreno fundamental para a construção do comum. Por exemplo, como você pode convencer as pessoas a não queimar, independentemente do fazendeiro, etc., não queimar a Amazônia, etc., a não garimpar, e oferecendo uma renda, né? Inclusive com dinheiro do Biden, se ele fizer esse plano de 20 bilhões. Mas o pessoal quer a pólvora, então... Giuseppe, sim. Eu vou, se ninguém quiser fazer nenhum questionamento, eu vou me permitir um questionamento, talvez uma provocação, sobretudo na parte final, ali, quando finalizou, já na questão da renda cidadã, ou da renda básica, renda universal, sob uma perspectiva de que se, a priori, esse capitalismo, ou essa aceleração algoritmo, ou esse capitalismo algoritmo, cognitivo, seja lá como for, né, ele é movimentado por nós mesmos, nós somos os propulsores desse capitalismo, né, num certo sentido do que tu falaste ali ao final, de que então todo trabalho, toda a vida tem que ser remunerado, né? Como mobilizar ou remobilizar essas questões por um viés tecnopolítico, que seja, ou não, pela perspectiva do comum, né? Como pensar essa questão? Seria isso. Sim, eu acho o seguinte, que a renda universal é o comum. Sem renda universal não há comum. Pense, por exemplo, no que é o trabalho dos pobres, né? E que é a grande barreira ao desenvolvimento do Brasil, inclusive o desenvolvimento como redesenvolvimento, como redefinição do próprio conceito de desenvolvimento, né? Por um lado, a obrigação de criar empregos, né? E, portanto, até o ponto de destruir o que sobra de Amazônia, de
garimpar commodities, etc., para criar emprego, criar esse fluxo de moeda internacional. Entre parênteses, Murilo, uma coisa que esqueci de dizer é que se a moeda não tem lastro, é que é criada nacionalmente, ao mesmo tempo, ela tem uma confrontação com a moeda internacional, né? Que é o câmbio, né? E aí, no nível do câmbio, em função do nível das economias, da diferença entre as economias, por exemplo, para ter um computador como a gente tem agora para fazer esse trabalho, a gente tem que importá-lo, né? Não é produzido no Brasil, né? E tem que pagá-lo, que é produzido entre os Estados Unidos e a China. Então, isso qualifica a criação monetária do Brasil, ela não está totalmente solta com relação a isso. Então, não é que você pode dizer, faço o que eu quero com o equilíbrio fiscal do Estado, né? Na realidade, essa confiança é interna e internacional também. Mas, voltando à provocação do Fernando, não é comum ser renda universal. Na medida que, exatamente, a gente pega o Brasil, o que é a situação? No Brasil, há uma boa parte da população, estamos falando de, sei lá, da população ativa, algo como 50%, ou 45%, né, da população ativa, ou também do emprego, né, que faz trabalhos de baixíssima produtividade, né, ligados que são qualificados, por um lado, a uma baixíssima produtividade, né, do ponto de vista do tipo de atividade, do conteúdo tecnológico, etc., etc., e, por outro lado, a um nível de remuneração precário e mínimo, né, informalidade. Então, isso é um dos maiores obstáculos, e que quando se tenta transformá-lo, é só ver a experiência do governo progressista. O que o governo progressista chegou a fazer no momento que ele pensava de se emancipar, o governo Lula, né, depois do primeiro momento que ele respeitava, digamos, o consenso de Washington e as políticas um pouco econômicas da época de Fernando Henrique Cardoso. Criar emprego, né? Criar emprego na mega obra, na mega indústria, mega evento, criar emprego, quer dizer, algo que, aliás, a gente vai pagar nas próximas 2, 3 décadas, né? Estádios, Olimpíadas, o Rio está totalmente quebrado, etc, etc. Então, há uma outra maneira, que é exatamente aquela de pensar uma política dos pobres, né? Que reconhece a dimensão produtiva das vidas deles. Por exemplo, pensa em todas as empregadas, né? Que cuidam dos filhos dos outros, ao invés de cuidar dos seus filhos, né? O trabalho doméstico, a remuneração do trabalho doméstico é o embrião fundamental na história, né? Lá nos Estados Unidos, do debate sobre a renda universal, né? Que era um setor do movimento feminista que dizia que o trabalho doméstico tem que ser remunerado, quer dizer, o trabalho da reprodução naquele momento. E hoje a reprodução é exatamente a remuneração da produção de subjetividade. E é a base exatamente para construir o comum. Construir o comum significa construir a nossa própria subjetividade, que ela pode ser algoritmizada ou não, né? Também uma capacidade de estar e de se relacionar aos algoritmos em termos diferentes. Então, eu vejo, quando a gente fala de comum, tem um monte de dinâmicas locais, específicas, particulares, que a gente poderia descobrir que estão acontecendo, né? Uma reserva indígena é o comum, por exemplo, né? É o comum para os índios que moram na reserva indígena e é o comum para o mundo como um todo, né? Aliás, né? Com a sua floresta, né? E vai saber quantas dinâmicas de comum existem nas metrópoles, né? Nas formas de resistência, de produção do espaço, de produção da vida, né? Porém, todas essas formas particulares do comum, quer dizer, moleculares do comum, elas precisam dessa dinâmica que inicialmente deveria ser com os mais pobres, quer dizer, um Bolsa Família turbinado, quer dizer, mais valorizado para mais gente e menos condicional, né? E você tem o comum, te permite de trabalhar quando você ganha efetivamente mais, melhor, cuidar do teu capital social, para usar a retórica do empreendedorismo, dessas coisas, né? Cuidar de si, não produzir emprego, quer dizer, não fomentar a atividade econômica para produzir emprego, né? Mas, e, portanto,
como no caso da experiência que a gente está fazendo online, imagina quanto deslocamentos a gente pode evitar. Antes dessa situação, eu teria sido convidado para ir em Santa Maria. Pego um avião, passar 4 horas entre Porto Alegre e de ônibus entre Porto Alegre e Santa Maria. E é legal. Isso também vai ter que acontecer. Porém, muitas coisas podemos evitar de fazer, né? E são tão produtivas quanto. Eu vi reuniões muito mais participadas do que antes. O que a gente vai poder fazer exatamente no encontro, muito, digamos, menos quantidade, mais qualidade, né? No encontro pessoal. Perfeito, José. Excelente. Te agradeço aí pelas colocações quanto ao meu questionamento. Pessoal, fiquem à vontade, se alguém tiver mais alguma. Ainda há tempo. Vi que tem alguém que tem o meu sobrenome. Karine. Temos, faz parte do... Inclusive, ela faz parte do grupo de pesquisa. Viu, Karine? Karine. Que não é muito comum. Já encontrei mais uma moça de Santa Maria, lá, de 4º distrito, que chama Coco. Então, quem se anima? Alguém? Como estão todos tímidos, eu vou aproveitar vou me aproveitar hoje. Eu vinha mais controlado nas reuniões, nas palestras anteriores, para deixar o pessoal participar, né, e não ficar de mediador que rouba a cena de todo mundo. Mas tu tocaste uma questão que eu acho importante, Giuseppe, que a própria questão do meio ambiente, hoje a própria questão ecológica, né, por essa perspectiva aí como relacionar essas duas questões, né, essa perspectiva de preocupação, evidentemente, ecológica com o meio ambiente hoje, com a questão da renda de cidadania e dentro desses processos de algoritmização e de produção do comum, nesse sentido. Bom, então, do ponto de vista ecológico, eu acho que a catedral computacional, ela usa um monte de energia. Tá? Então, ela apresenta alguns problemas do ponto de vista do uso da energia, porém, a gente pode dizer que, a partir também dessa experiência, nós podemos otimizar e muito a circulação. Tá? Então, o algoritmo, né, ele pode articular logística, finanças e monetização, né? E portanto, primeiro horizonte ecológico, né, é aquele de poder racionalizar, em função exatamente da redução do uso da energia, da emissão de carbono, etc., né, de racionalizar as nossas atividades, que são fundamentalmente atividades de circulação. E a experiência na pandemia mostra como isso é possível, né? É possível que uma parte dessas atividades continuem depois e, inclusive, eventualmente, tentando pensar, mas isso é um trabalho de hacker, é um trabalho da ciência da computação, em como abrir, né, a concepção e a gestão dos algoritmos, né? Porque aí que tem uma barreira, né, técnica, que implica que a gente que não tem uma linguagem matemática na modelização vai ficar totalmente perdido diante disso. Então, aí é uma questão que fica, né? Mas do ponto de vista ecológico, a questão da renda mínima ela é fundamental na medida que ela relativiza, em primeiro lugar,
relativiza a relação entre trabalho assalariado e cidadania, né? Na medida que a renda de cidadania permite de dizer que o nível de cidadania não é mais consequência do tipo de inserção no trabalho assalariado, mas ele é uma condição a priori. E, portanto, é possível, por um lado, trabalhar nessas formas que hoje significam precariedade, né? Trabalho intermitente, empregabilidade, de nunca ter estabilidade, nunca ter proteção social, tem uma outra proteção social, e, ao mesmo tempo, não precisar produzir empregos. Esse deslocamento, essa separação, né, entre trabalho e emprego, né, é fundamental para um horizonte tecnológico. Em primeiro lugar, os algoritmos e as redes, elas podem otimizar a circulação e reduzi-la ao mínimo, né, necessário, e a gente fica circulando virtualmente e se encontra realmente o mínimo necessário. Em segundo lugar, pode permitir de remunerar a vida sem precisar transformar todo mundo em um trabalhador assalariado e, portanto, produzir mais carros, vender mais carros, porque você tem que ter a defesa do emprego em São Bernardo, entendeu? E dizer, não, eu posso circular a pé, ficar na rede pelo ônibus e não precisa produzir. E os operários de São Bernardo vão ter uma outra remuneração. Claro que isso é uma transição, né? Mas já são uma minoria, né? Porque aí você encontra alianças transversais, né? Quando o pessoal quer... No Brasil tem não apenas uma fronteira enorme de proteção da floresta, que está sendo destruída, mas tem uma fronteira enorme de reorganização da malha logística, né? Que é toda por rodovia, que é absurdo. Lá não tem trem, não tem... Quer dizer, tem avião e caminhão. Não tem trem, não tem hidrovia, não tem nada. Então, há uma fronteira enorme de reorganização e ela significa... E quando a gente fala dessa separação entre trabalho e emprego, né, isso implica em problema com a direita e com a esquerda também. Que não consegue raciocinar fora dessa coisa, inclusive da esquerda radical. Tá? Que não consegue raciocinar isso e pensar o valor. Só o capital, né, que consegue pensar o valor fora do trabalho, nessa dinâmica de monetização. Aliás, uma das maiores formas de resistência que eu vi no meio da pandemia foi esse Sleeping Giant, né, esse site que começou a desmonetizar a extrema-direita, porque tem com base na cobrança ética. Não sei se vocês conhecem essa experiência. E ele entrou mesmo nessa questão da monetarização, né? Porque vocês sabem que quando você tem um site, quando você tem um vídeo, um canal de YouTube, etc., você tem formas de remuneração que são ligadas ao número de likes, né? De público que você tem, né? De visitantes e de assinantes, né? E que as empresas distribuem isso sem saber, né? De maneira algorítmica. E o Sleeping Giant, ele vai lá e ele fica pegando todos os sites, né, que produzem fake news, a grande maioria da extrema-direita, né, e fica cobrando das empresas. Vocês viram que a grana da publicidade de vocês está indo para o pessoal que chama a manifestar contra a democracia, etc. E funciona pra caramba, funcionou nos Estados Unidos e está funcionando aqui. Não sei se vocês chegaram a ver, mas procurem no Twitter, Sleeping Giant, é um perfil super eficaz. É exatamente organizado em torno da monetização. É a monetização, é o vetor. O vetor se organiza na capacidade de monetizar, o vetorialista, a capacidade de monetizar o vetor. Coisa que a gente não sabe fazer. Excelente. Bom, não sei se mantém a timidez de todos, acho que podemos encerrar, então, já vamos para próximo de 2 horas aí com o professor Giuseppe. E dentro dessa... Embora a virtualização tenha possibilidades de encontros mais facilmente, né, professor? Mas também nos aumentou um pouco os afazeres aí, né? Em meio a essas redes todas. Então... Também o pessoal fica bem tímido na rede, né? Acho que seria talvez diferente num encontro presencial.
Mas, alguns perdem a timidez, né? Não que isso seja positivo às vezes, mas alguns ficam mais tímidos. tá bom. Mas, professor Giuseppe, queria lhe agradecer mais uma vez, então, Eu que agradeço. pela presença, por ter aceito o convite. Se alguém ficar querendo saber de bibliografia, alguma coisa que eu citei, autor, etc., é só me mandar um e-mail que a gente vê, tá bom? Eu que agradeço, professor Fernando, agradeço todo mundo, né? Pelo convite, por ter me ouvido, debate super interessante. A partir do que o Giuseppe falou, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato pelo e-mail do grupo ali mesmo, das inscrições, que a gente coloca em contato com o professor Giuseppe, sem problema. Lhe agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, e que possamos estar juntos mais vezes, quem sabe numa próxima, mesmo com uma viagem um pouco longa, presencialmente. Sim, tomara que a gente possa voltar. Obrigado, José. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço. Um abraço. Um abraço, boa noite. Tchau. E agradeço a todos. Obrigado. E boa noite a todos. Até terça-feira que vem.